O Google possui uma plataforma avançada que facilita a criação, o treinamento e a implementação de modelos de inteligência artificial. E o melhor, tudo direto do navegador. O nome dela é Google AI Studio e a proposta é ousada: democratizar o uso da inteligência artificial de forma rápida, intuitiva e gratuita, permitindo que desenvolvedores e profissionais de dados criem soluções de IA de forma mais eficiente, rápida e colaborativa. Mas será que o gerador de imagens do Google está à altura do GPT-4 Omni na criação de histórias em quadrinhos? É isso que eu vou te mostrar agora. Bem, estou aqui com a página do estúdio aberta e escolhi o modelo Gemini 2.0 para gerar imagens. Agora, vou digitar um prompt descrevendo uma cena em que um garoto e uma garota caminham juntos por um bosque. Cena 1. O garoto avista um lobo e fica assustado. Cena 2. O garoto pede para a garota se esconder atrás de uma árvore. Cena 3. O lobo vira para o lado, mas não vê ninguém por perto. Cena 4. O garoto está escondido atrás de um arbusto. Bom, como podemos perceber, esse gerador de imagens não conseguiu interpretar o prompt corretamente e acabou entregando um resultado ruim. Resolvi dar uma nova chance, desta vez sem entrar muito em detalhes, para testar a criatividade da ferramenta. E o resultado foi ainda pior. Ela não conseguiu gerar os quadrinhos. É uma tarefa complexa, que poucas inteligências artificiais são capazes de executar corretamente. Tentei trabalhar em cada quadrinho separadamente, buscando resultados mais precisos. O gerador até conseguiu inserir balões de diálogo em algumas cenas, o que já é um ponto positivo. Mas, infelizmente, muitos desses diálogos vieram com erros básicos de escrita. Isso mostra que a ferramenta ainda funciona muito melhor quando usamos legendas em inglês. Mas se você continuar insistindo, o gerador até consegue inserir as legendas com as correções desejadas. Só que na prática, isso é bem difícil de acertar. A inteligência artificial por trás dessa ferramenta ainda não é tão precisa nesse aspecto quanto a versão atualizada do GPT-4 Omni. Por isso, eu não recomendo investir muito tempo tentando criar balões de diálogo diretamente por aqui. Você também pode criar os diálogos manualmente e colocar nos balões depois. Isso já ajuda bastante e evita aqueles erros estranhos. No fim das contas, essa ferramenta funciona muito melhor para mudar acessórios e detalhes dos personagens, tipo roupa, cabelo, cor da pele, luvas, calçados, essas coisas visuais mesmo. Você também pode carregar imagens em preto e branco ou esboços de desenho e pedir para a ferramenta aplicar cores. Se você especificar direitinho quais cores devem ir em cada parte do desenho, o resultado tende a ser bem mais satisfatório. Caso contrário, ela vai colorir de forma aleatória, e o resultado pode acabar ficando bem esquisito. Sim, eu sei. Às vezes dá preguiça escrever um prompt bem detalhado para que a inteligência artificial entenda exatamente as suas preferências na imagem, mas essa é uma etapa importante do processo que você não pode pular se quiser alcançar uma imagem com muito mais coerência e melhor qualidade. Pedi para a ferramenta transformar esse rascunho em um desenho mais realista, mas no fim das contas ela acabou entregando mais do mesmo. Talvez não tenha sido treinada com esse tipo de imagem, ou simplesmente ainda não tenha capacidade de interpretar certos estilos com precisão. Mas como a gente já viu, ela consegue mudar a cor dos olhos, do cabelo, das roupas, detalhes do rosto, todas essas características físicas com certa facilidade. É nesse tipo de coisa que ela manda bem mesmo. Ela também consegue corrigir alguns errinhos que o gerador de imagens do GPT-4 Omni deixa passar. Ela até consegue traduzir os textos que aparecem nos balões de diálogo, mas não substitui por conta própria. E mesmo quando você pede para traduzir e trocar os textos, o gerador não faz um bom trabalho, sempre comete erros que deixam os diálogos meio estranhos. Isso só confirma que essa ferramenta não é ideal para colocar legendas em português. O melhor mesmo é fazer isso manualmente, como já expliquei. Pedi para a inteligência artificial colorir o desenho sem dizer quais cores usar. E olha só o desastre que virou. Ela simplesmente inventou tudo,
e o resultado ficou bem longe do que eu imaginava. Para tentar corrigir isso, pedi para a IA deixar as cores mais naturais, e até que o resultado ficou um pouco melhor. Se eu tivesse especificado ainda mais, com certeza teria saído algo bem mais próximo do que eu queria. O gerador de imagens ainda tem dificuldade para seguir os prompts direitinho e costuma alucinar bastante. Pedi para ele deixar todos os balões de diálogo em branco e melhorar as sombras e a iluminação dos quadrinhos. No começo até parecia que ia dar certo, mas logo depois ele se perdeu completamente. Neste prompt, eu pedi para ele mudar o estilo de cabelo da personagem feminina. Ele até fez a alteração, mas não conseguiu manter a consistência nos outros quadrinhos. Em cada cena, o cabelo parecia de um jeito diferente. Eu ainda tentei mudar o cabelo dela em cada quadrinho individualmente, achando que assim o penteado ia ficar mais consistente. Mas infelizmente, não foi o que aconteceu. Mesmo separando as imagens, o estilo continuou variando de um quadro para o outro. Uma das coisas que eu acho legal nessa ferramenta é que você pode simplesmente adicionar ou remover objetos da imagem com muita facilidade, quase como se fosse um Photoshop da vida. E curiosamente, é justamente nesse tipo de edição que ela consegue manter uma certa consistência, embora nem sempre funcione em todos os quadrinhos. Como dá pra ver nos exemplos, eu troquei as cores dos cabelos e das roupas de alguns personagens. E confesso, nisso, a ferramenta realmente se destaca. Mas quando você pede para mudar os movimentos dos personagens, aí complica. A menos que você mostre dois personagens em imagens separadas e diga claramente o que eles devem fazer juntos, o sistema costuma se atrapalhar. E é bom lembrar que essas inteligências artificiais seguem regras bem rígidas de política de conteúdo, o que também limita bastante a criatividade. Então, se você simplesmente mostrar uma imagem com dois personagens juntos e pedir para eles mudarem de comportamento, tem grandes chances da IA se confundir e entregar um resultado meio estranho. Nesse exemplo aqui, eu pedi para a inteligência artificial remover a porta que estava atrás de um personagem, e ela conseguiu fazer isso direitinho, sem nenhuma deformação ou distorção na imagem. Também pedi para mudar a cor da pele de outro personagem e deixá-lo negro. Ela obedeceu ao comando sem problema. Claro, se fossem vários quadrinhos de uma vez, provavelmente ela se atrapalharia, porque é muita informação para processar. As IAs modernas ainda têm certa dificuldade com esse tipo de consistência. Depois, mostrei uma imagem em preto e branco e pedi para deixar a camisa do personagem com listras vermelhas e brancas. A partir daí, fui guiando a ferramenta, quadrinho por quadrinho, para ir colorindo o resto do cenário. Aos poucos, ela foi entendendo o padrão. Ela não se limita só a histórias em quadrinhos, obviamente. Essa ferramenta é capaz de fazer esse tipo de alteração em qualquer imagem que você enviar, sempre podendo mudar, adicionar ou remover objetos com bastante facilidade. No fim das contas, essa ferramenta ainda está longe de ser perfeita. E tudo bem, ela tem várias limitações, principalmente quando o assunto é manter consistência em sequências de quadrinhos ou interpretar comandos mais complexos. Muitas vezes, erra nas proporções, se confunde com os detalhes e ainda comete deslizes bem básicos, principalmente quando trabalhamos em português. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa reconhecer o que ela já é capaz de fazer. Aprendemos que ela é capaz de alterar cores, trocar roupas, mudar expressões, adicionar ou remover objetos com um nível de praticidade que até pouco tempo atrás era inimaginável. Assim como qualquer ferramenta de inteligência artificial conhecida da atualidade que gera imagens, ela não vai substituir um artista ou um editor profissional, e nem é esse o objetivo agora. Mas se você está montando um projeto pessoal, um rascunho visual, uma ideia de história em quadrinhos ou só quer brincar com possibilidades criativas, ela quebra um galho sim, e pode te economizar um bom tempo. Então, vale a pena explorar, testar, errar, corrigir e principalmente entender onde a inteligência artificial pode te ajudar de verdade e onde ainda vale mais a pena fazer as coisas do jeito manual. Se você curtiu o vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa ferramenta. Será que ela seria útil para você no trabalho ou nos seus projetos criativos? Tô curioso para saber a sua opinião. Até mais!